Os meus amigos já me perguntaram algumas vezes como é que eu consigo fazer as coisas, todas as coisas que eu faço ao mesmo tempo sem surtar. Se você não me conhece, oi, eu sou a Mari, muito prazer. E eu desenho, pinto aquarela, eu faço aulas de canto, faço teatro musical também, gravo vídeos aqui para o YouTube. Eu toco um pouco, mas bem pouquinho assim, só algumas músicas de violão e guitarra. Eu confesso que isso eu preciso melhorar. E tenho uma lista interminável de muitos outros hobbies. E respondendo à pergunta que meus amigos costumam fazer, primeiramente, não, eu não faço tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, tudo ao mesmo tempo já é demais. E segundamente, quem disse que eu não surto? Tá, gente, mas falando sério agora, a resposta para essa pergunta é simplesmente com organização. Eu sou uma fiel defensora de que a criatividade ela funciona melhor na organização. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que o título é exatamente esse: a criatividade funciona melhor na organização. Porque funciona mesmo, tá? Tem até uma frase de um livro que eu li há alguns anos, O Despertar Criativo, da Femingos, que eu vou citar essa frase aqui para mostrar que eu não estou sozinha nessa de acreditar que criatividade é igual a mais organização. E a frase, eu lembro que dizia assim: criatividade sem organização é só imaginação. E, minha gente, é preciso colocar em ordem as coisas, assim, botar minimamente em ordem, pelo menos, sabe, para você conseguir executar alguma coisa aí que você queira. Porque eu acho, pelo menos, que se tá tudo bagunçado, não dá nem para pensar direito, assim. Os pensamentos, se tá tudo bagunçado, os pensamentos se bagunçam também, né? E aí complica. Como vai ser criativo dessa forma? E eu vim fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês um pouco de como é que eu me organizo hoje, aqui e agora. Por quê? Porque nem sempre foi assim, dessa forma, né? Tipo, eu já tive várias fases, aí inclusive já tive várias fases bem desorganizadas, mas o que eu vou mostrar no vídeo é o que funciona para mim hoje, com o intuito de dar a vocês algumas ideias de organização. E eu queria deixar claro que são só algumas ideias, ou seja, não são verdades absolutas. Você que está assistindo, pega o que ressoar com você e o que não, você solta. Porque, minha gente, organização é um processo bem individual, sabe? Cada um de nós se organiza da nossa forma. É individual. A gente se organiza do jeito que a gente acha melhor, de acordo com a nossa realidade, de acordo com as coisas que você tem aí, né, no seu contexto, de acordo com as coisas que você faz também, enfim, de acordo com a sua rotina. A organização é algo que é para cada um descobrir como que faz no seu processo aí, de acordo com sua vida. E antes de tudo, antes da gente começar, quero aproveitar esse gancho aqui para dar um recado para você começar com o que você tem. Momento coach, momento Mari coach, como sempre. A gente precisa começar com aquilo que está disponível para a gente. E é importante prestar atenção
se a ideia de eu preciso de tal coisa para conseguir fazer o que eu quero, não é, na verdade, essa ideia não é, na verdade, um fator paralisante que deve ser evitado, porque na maioria das vezes a gente não precisa de uma determinada coisa para começar algo que a gente quer fazer. Dá para começar sem. Eu acho que dá. Eu acho. Porque assim, a estabilidade ela só vai vir quando você começar a fazer. E você tem que começar de algum canto, você tem que começar de algum lugar, não é? E geralmente, geralmente esse lugar é o começo, nunca é a metade, é sempre o começo. E isso significa que primeiro você tem que começar de onde você está, do jeito que você pode, com as coisas que você tem hoje, para só então, só depois que você começar, é que você vai melhorar. Começa, e aí no caminho você melhora. Pronto, acabamos o momento Mari Coach, vamos pro vídeo, vamos mostrar logo os cadernos que eu uso. Eu já deixei todos os cadernos separados aqui, agora eu vou um pouquinho mais lá pra longe para mostrar. O primeiro caderno que eu separei é este daqui. E esse caderno aqui é o meu caderno de conhecimentos. Eu comecei esse caderno no dia 31/7/2024. Eu separei esse caderno para escrever todas as coisas, todos os assuntos que eu gosto de estudar, que é história da arte, história da música, teoria musical, roteiros. Eu escrevi alguns roteiros para o YouTube aqui nesse caderno. Revisão das aulas de canto também, eu anoto aqui. Filosofia, psicologia, história mundial e do Brasil, enfim, todas as coisas que, se assim como eu, você é maluco, brincadeira, se assim como eu, você também gosta de estudar sobre muitos assuntos, é melhor, eu acho melhor ter um caderno, um só, para anotar todos os assuntos, do que se eu fosse ter um caderno para cada coisa dessa daqui, tipo, um caderno para história da arte, um caderno para história da música, um caderno para cada assunto que eu gosto de estudar. Ia ser caderno demais. Então, para as pessoas que gostam muito de estudar sobre determinados assuntos, o caderno de conhecimentos é um bom companheiro. O próximo caderno que eu uso tá sendo o meu preferido. Esse aqui é totalmente um hobby, que é o meu Read Journal. Read Journal é praticamente um caderno onde eu faço resumos e resenhas dos livros que eu leio. Eu anoto também as frases que eu acho mais marcantes, as frases que eu gosto. E é isso. É isso, o meu caderno de escrever sobre os livros que eu leio. E aí eu fiz também uma página aqui que eu fiz. Essa página aqui eu costumava fazer no Bullet Journal, só que este ano eu não tô mais usando o Bullet Journal, eu voltei pro Planner. Sim, eu de novo voltei pro Planner, né? Tipo, já usei Bullet, depois fui pro Planner, depois voltei pro Bullet e agora eu tô de novo no Planner. E aí essa página aqui eu costumava fazer no Bullet Journal, só que como esse ano eu não tô usando o Bujo, eu fiz aqui no Read Journal e eu acho que vai ficar sendo aqui pra sempre, mesmo se eu voltar a usar Bujo, porque eu acho que ficou muito legal. E como vocês viram, né, a página que eu coloquei, eu fiz tipo como se fosse uns nichos, bem como se fosse mesmo, aqui foi um desenho bem podre que eu fiz.
como se fossem uns nichos na parede para eu ir colocando os livros que eu for lendo ao longo do ano. E aí eu já li 1984 e A Vida Não É Útil, e o que eu estou lendo é o Dom, agora no momento é o Dom Casmurro. E é o meu preferido de todos. E o outro caderno que eu separei é um diário. Sim, eu escrevo um diário, e se eu fosse você, eu começaria também a escrever em diários, porque eu aprendi isso em um livro que eu li chamado O Caminho do Artista. Na verdade, não foi antes do livro O Caminho do Artista. Eu já costumava escrever em diários, assim, desde criança eu sempre gostei. Mas eu nunca levei a sério, eu nunca levei tão a sério quanto eu comecei a levar depois que eu li o livro O Caminho do Artista, que a Julia, ela chama de páginas matinais, e a ideia é de escrever em livre associação. Tudo que tiver na sua cabeça, tudo que estiver passando pela sua cabeça, você vai lá e pá, escreve. Para organizar os seus pensamentos, né? Tipo, a organização não é só o que tá do lado de fora, tem que organizar o que tá do lado de dentro também. E diário é muito bom para isso. E aí eu não levava a sério, porque. Que calor da porra! Eu não levava a sério, porque antes do livro eu escrevia Uma Vez Perdida, e agora, depois do livro, eu escrevo todo dia. Às vezes mais, às vezes menos. Eu falho alguns dias, tá? Tem dias que sim, mas a intenção é escrever todo dia, sim, todo dia. E aí tem vários outros diários ali que eu vou mostrar pra vocês. E aqui, deixa eu tirar isso daqui. Aqui são todos, esses daqui que tem em espiral, são todos os diários que eu já escrevi. Não são todos os diários que eu já escrevi na vida, porque os de quando eu era criança eu perdi vários, né? Mas eu acho que tem aqui desde a pandemia, todos os cadernos que eu escrevi desde 2020 estão aqui. Aí esses dois aqui são mandalas lunar. Bom, e tem todos aqueles são os que eu já escrevi, e esse aqui é o que eu estou, o caderno que eu estou usando como diário agora. O quarto caderno que eu uso é o sketchbook, né, gente? Esse é um canal de artes, é claro que teria um sketchbook. Esse daqui não é o meu primeiro sketchbook. Eu tenho muitos outros que eu não sei se eu vou mostrar nesse vídeo, porque muitos dos outros sketchbooks que eu tinha, eu copiava muito desenhos, eu fazia muita cópia. E esse aqui também, ó. Isso aqui é um sketchbook que tem muita cópia de desenho, né? Que eu falei pra vocês, que eu copiava aí, que eu não vou mostrar todos os sketchbooks que eu tenho por isso, porque tem muitos que são cópias. E na época eu não colocava de quem era o desenho que eu estava copiando. Eu só ia lá, copiava, e tá tudo bem fazer isso, porque isso é uma forma de estudo, né? Tipo, fazer desenho de cópia é uma forma de estudar desenho. O que não tá tudo bem é você dizer que foi você que fez sem ter sido você que foi lá e criou o desenho, né? Isso não tá tudo bem, mas fazer a cópia para estudo tá tudo bem. E eu vou mostrar só esse aqui, porque eu não vou conseguir dar os créditos das milhares de cópias de desenhos que eu tenho nos outros sketchbooks que eu já terminei. E esse foi o primeiro sketchbook que eu numerei também, justamente por isso, porque foi o primeiro sketchbook que eu comecei depois de passar a levar a sério o desenho, e depois que eu terminei também o curso de ilustração, e depois de eu me tornar ilustradora. Foi o primeiro sketchbook que eu comecei depois de tudo isso. Eu acho que sketchbook é um caderno, as pessoas levam muito a sério. Tipo, quando você olha assim na internet, que você vê fotos de sketchbook, assim, da galera que costuma postar, é sempre, assim, os desenhos mais fodas, super elaborados e não sei o quê. E não era pra ser assim, sabe? Sketchbook é pra ser um espaço pra você desenhar de uma forma livre
Pra você aceitar fazer desenhos feios. Cara, sério. Sketchbook é pra ser um caderno pra você aceitar fazer desenhos feios, pra você aceitar fazer arte feia, pra você aceitar experimentar e errar e riscar e rabiscar e se soltar, entendeu? Não é pra você abrir a página aqui de um sketchbook e pensar, vou fazer uma obra-prima. Não é assim. Não é assim, não tem como você fazer uma obra-prima se você estiver querendo fazer uma obra-prima, né? Tipo, primeiramente, né? Não dá. E aí eu acho que o sketchbook é bem pra isso, é pra você desenhar de forma leve. E com isso, nós vamos pro próximo caderno, que aqui já é diferente. Esse caderno aqui é o meu caderno de aquarelas. Aqui eu realmente tento trazer umas coisinhas assim mais bonitas, mais instagramáveis. Aqui, quando eu venho pra aqui, é tipo, vou levar a sério e vou fazer uma coisa foda. Não, eu não sei se deu pra explicar, eu não sei se essa... eu não sei se essa explicação ficou boa, mas aqui eu me permito querer fazer as coisas de uma forma mais bonita. Tipo, aqui é o espaço dos desenhos feios, aqui é o espaço de vamos fazer direitinho, vamos fazer bonitinho, vamos. Tá entendendo? O próximo caderno é o meu Art Journal. Eu já comecei Art Journal várias vezes e sempre nunca continuava, sabe? E esses três aqui são art journals que eu já comecei e não dei continuidade. Esse aqui começou a se rasgar, esse aqui também, esse aqui eu simplesmente não dei continuidade. Ano passado, eu acho, não sei se foi ano passado, em algum ano aí, a Femingos lançou o Diário de Arte. Eu não comprei porque quando ela lançou essa ideia, eu já tinha comprado esse caderno aqui, mas eu roubei. Eu roubei as ideias que ela deu para fazer no Diário de Arte e tô fazendo nesse aqui, que eu já tinha comprado, que é, por exemplo, uma das páginas que tem no Diário de Arte dela é para colecionar coisas. E aí, tipo, eu tenho uma página aqui que eu coloquei um monte de adesivos, né? Colecionando adesivos. Colecionar referências também. E aí eu fiz uma página muito legal. Cadê? Eu fiz uma página mostrando a minha banda preferida da adolescência. Aqui são todos os meus diários e eu vou mostrar pra vocês só uma coisa aqui. Só o meu bem mais precioso que tem na minha estante. Eu ganhei isso aqui quando eu tinha 15 anos, eu acho. 15, eu acho que era 15. Enfim. E aí, colecionei logos também. E fiz outras artezinhas aí, enfim. O Art Journal é diferente do sketchbook e do caderno de aquarelas. O Art Journal eu acho que é para fazer arte mista, para misturar, para fazer o que der na telha, o que der vontade de fazer e misturar as técnicas, misturar desenho com colagem, com aquarela também. Tem uma página aqui que eu coloquei aquarela para experimentar. O sketchbook também é para experimentar, mas eu acho que a ideia do Art Journal é você fazer uma experimentação mais misturada, uma experimentação, tipo, vou pegar todas as técnicas de arte aí que eu gosto e tacar aqui dentro. E é isso, um Art Journal é isso. Chegamos para os dois últimos. Esse daqui, eu comecei recentemente, foi recentemente também, não foi, quer ver, foi ano passado. Foi ano passado e eu comecei esse caderno aqui para fazer anotações de pensamentos que eu tenho, para anotar devaneios, para anotar poesias também, poesias, poemas, tudo que eu escrevo, né? Eu tenho algumas coisas aqui que, deixa eu ver, que não foi eu que escrevi, algumas citações que eu... Tem alguma nesse caderno? Eu acho que... Tem uma citação que não foi eu. Enfim, esse caderno aqui eu separei para fazer isso, para colocar anotações, reflexões, pensamentos, devaneios e poesias, poemas para escrever.
Outro caderno para escrever, só que diferente do diário, o diário é tipo livre associação que vem na minha cabeça. De qualquer jeito. E esse daqui é mais organizadinho, mais. Não sei. É isso aí. É isso aí. E o último é o meu caderno de anotar minhas ideias. Todas as ideias que vinham na minha cabeça, eu anoto aqui. Não só aqui, não só aqui. Eu anoto muita coisa no bloco de notas do celular. Inclusive, a maioria das ideias que eu tenho, eu costumo anotar mais no bloco de notas do que aqui. Só que eu separei esse aqui para quê? Para anotar ideias de desenhos. Porque aí, eu, em vez de só escrever a ideia de desenho que eu tive, eu vou e faço um esboço podre, um esboço assim, tipo, bem assim, bem do jeito que sair, sabe? Só pra ter a ideia do desenho já pelo menos começada aqui dentro. E aí é isso, esse daqui eu separei pra anotar as ideias de desenhos, junto do bloco de notas do celular que eu anoto as ideias de tudo. Inclusive, anotem suas ideias, porque se você não anotar, se você tiver uma ideia e você não anotar, bicho, pode ter certeza de que já era essa ideia. Já era essa ideia, você vai perder para sempre, porque você não é um HD. Você não é um HD. Se você não anota, você não lembra. Então, anotem as ideias de vocês, tá? Caderno, bloquinho de notas para anotar ideias. E é isso, esses são todos os cadernos que eu estou usando no momento para organizar e para fazer e botar em ação todas as coisas que eu gosto, todos os hobbies que eu pratico, tudo que eu estudo também. Junto de todos esses cadernos, como eu falei, tem o planner, que o planner eu faço uma organização mais prática, né? Tipo, o que é que eu tenho que fazer no dia. E é isso. E somente para você que ficou até o final, eu vou mostrar o meu último caderno, que é o meu, que é o meu Grimório. Para quem não sabe, Grimório é um caderno para você anotar os seus estudos de espiritualidade de acordo com o que você pratica. No meu caso, eu estudo bruxaria natural e aí eu anoto todos os meus estudos aqui nesse caderninho aqui. Agora sim, beijos e até a próxima.